quadro se chama Roda dos Esclarecedores. E eu quero chamar aqui algumas pessoas para estar comigo nessa roda. A gente está respondendo essas perguntas aí. E eu quero chamar primeiro o pastor Roger, que é pastor, está aqui com a gente. Pastor que esteve com a gente na última edição do Jaé, que é pastor do Nada Salvaterra, em GCA, que é o pastor Alexandre Borges. Pastor vizinho nosso aqui, da Igreja Batista Nova Vida, pastor Almir, seja bem-vindo agora. E uma pessoa especial que foi pega de surpresa, vai estar com a gente aqui hoje também. Estava só visitando a gente aqui em Minas Gerais, vindo diretamente do Rio de Janeiro, pastora Ana Pacheco. E eu também. Aleluia. Ok, feitas as devidas apresentações, eu queria pedir alguns microfones aqui para nós, para a gente não ter que ficar cheirando bafo do outro microfone, né? Sejam bem-vindos, estamos aí. E nós vamos ver o vídeo, né? Algumas pessoas mandaram vídeo para nós temos duas perguntas para responder. E vamos ver qual é a primeira pergunta que a gente tem aí. Olá, graça e paz. A minha pergunta é: diante de tantas mudanças que têm acontecido ao nosso redor o tempo inteiro, eu gostaria de saber se a pós-modernismo tem afetado a igreja, quais são as dificuldades e como a igreja deve reagir. Obrigada. Chupa essa mão, Danilo. Bom? Chupa essa mão, Danilo. É uma pergunta para os nossos dias atuais, né? Como é que o pós-modernismo tem influenciado a igreja? Como é que a gente deve se comportar, né? Quem quer começar? Mas já está com o microfone, né? A gente pegou ela meio de surpresa, mas... Então, né? Pós-modernidade. A gente tem que saber quem a gente é e aonde a gente vai chegar. E não esquecer disso. Por quê? Porque tudo você pode trazer para o bem. Eu lembro que eu cresci e a minha avó dizia que a televisão era mal. Eu cresci e a gente tinha televisão em casa. E meu pai controlava o que a gente podia assistir e o que a gente não podia assistir. Tinha um pai e uma mãe que faziam isso. Talvez esse seja o problema. Né? A vida moderna trouxe muito serviço para os pais e para as mães, e eles esqueceram de ser pais e mães. Pode ser, falo muito disso porque é muita área, porque eu trabalho. Mas a palavra de Deus não nos ensina que a gente tem que reter o que é bom. Só para falar que no prédio a gente já tem o que é bom. Então trouxe coisas boas. Gente, hoje eu acordei às 5 horas, quando foi, peguei o voo, quando foi 7, será que horas eu cheguei? Eu ainda estava dormindo, mas eu cheguei aqui, isso é bom. Tecnologia moderna, coisa boa. Eu consigo acompanhar, e hoje mesmo eu fiz essa brincadeira, que o bispo estava conversando comigo, às quartas-feiras, aliás, estou fazendo merchan, hein? Eu não quero cachê. Às quartas-feiras o culto aqui está bombando. Eu falei, eu estou sabendo. Eu fiz só aí a carioquinha lá, estou sabendo a vida de vocês aqui, o que está acontecendo aqui. Isso é bom. Mas a gente vai pontuar aqui bom ou ruim? Gente, vamos ficar com o que é bom na modernidade e tomar cuidado com o que é ruim para não nos prejudicar em muito. Falou tudo, falou disso, né? Acho que não precisa falar mais nada, mas concordo com a pastora. Acho que a gente tem que pegar o que é de bom, mas infelizmente os malefícios têm sido muito grandes, né?
os movimentos feministas brasileiros, as inversões de valores, a situação, a família tem sido afetada. Então, eu acho que a igreja, a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu acho que os princípios são imutáveis, e a gente não pode de maneira alguma reter o que é bom, mas estarmos sentados, não conformarmos com esse século, mas transformar nossa mente, trabalhar dentro dos padrões cristãos, que aí nós vamos chegar onde Deus quer e deseja. E se a gente caminhar para o outro lado, acho que é o que nós temos visto aí, o reflexo da sociedade. Uma sociedade individualista, uma sociedade que só quer para ela mesmo. É o bel prazer que me faz a minha satisfação e os demais danos dos outros. Então eu acho que a Bíblia é a nossa regra de fé. Dias difíceis, a modernidade sempre aporta, mas como o pastor aqui, o irmão disse, bem falado a respeito disso com relação aos princípios. Se já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, então há uma diferença. Podemos usar o pós-modernismo a favor, mas não deixando, já não mais vivemos no mundo. O mundo já não vive mais em nós. Então eu deixo aqui uma frase de Mark Dever que diz assim: o verdadeiro cristianismo é uma mudança de rumo que todos os cristãos fazem quando chegam a confiar na obra de Cristo na cruz. Eu fecho com essa frase. Boa noite a todos. É um assunto complexo, assim. Nós podemos falar assim de como estamos falando de forma genérica, mas se fosse para mergulhar no assunto, eu teria que ser a noite toda, só conversando, trazendo uma clareza maior sobre o conceito do pós-modernismo. Mas eu vou pegar um aspecto também com os colegas. Por exemplo, outro dia uma pessoa estava acabando de ter feito 500 amigos no Facebook, num dia, verdade. Num dia conseguiu 500 amigos. E a pessoa que estava ouvindo ali pensou: olha, eu já tenho 60 anos, eu não sei se no meu sepultamento, que tiver meus 80 anos, eu vou ter 15 amigos chorando ao redor do meu caixão. Você é um adolescente, já tem 500 amigos. Ou seja, o pós-modernismo tem trazido assim, essa consciência do relacionamento não precisa ser essa questão pessoal, bem superficial. Ou seja, você pode estar aqui e ter amigos que você nem conhece e dizer: são meus amigos. E eu posso a qualquer momento também excluí-los da minha lista de amigos, eu posso incluir outros, eu posso excluir 100, porque amanhã vai ter mais 200, 300. Ou seja, mas na hora quando nós precisamos realmente de um amigo, será que nós temos um amigo presente, um amigo próximo? Uma reflexão aí, esse momento que nós estamos vivendo, essa agilidade na comunicação, isso é muito bom, é muito precioso, mas se a gente bobear, essas coisas vão nos levando, nós vamos tornando também simplesmente um produto do meio, Isso não é bom. Jesus ele nos alertou sobre o pós-modernismo. Ele mesmo falou que nos últimos dias muitos se apostatariam na fé. A apostasia que a gente vê hoje é o pós-modernismo entrando dentro da igreja. É o que o pastor Roger falou, a inversão de valores. Você passa a admitir uma coisa que é errada, você passa a admitir como certo. Mas é uma linha muito fina que tem essas coisas. Aliás, já não tem certo, errado, tudo é relativo. É relativo no pós-modernismo, Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até em relação ao que a gente falou da banda, da banda Renato, falar assim: você vai se vestir diferente, você vai ter um estilo diferente. Você mudar o seu estilo é uma coisa, você mudar o seu estilo de vida por causa de um estilo de vestir, aí já é um problema. E acho que é aí que a gente tem que tomar cuidado com o modernismo, com esse pós-modernismo, que está trazendo essa inversão. A amor de Deus, a gente vê que ela é imutável.
né? Ela foi, é e sempre será mesmo. Ela não se adapta à nossa forma de viver, somos nós que nos adaptamos à forma de Deus de viver. Então, são princípios que vale a pena sempre rever, né? Conceitos básicos da palavra, do Evangelho, que vale a pena rever. O Senhor se encaixa nessa forma de viver, né? O Espírito Santo de Deus ele se encaixa nessa forma de viver, ou ele tem que me adequar a essa realidade, né? Então, são pensamentos e reflexões dentro do próprio Evangelho para se fazer. Amém. Vamos mais uma pergunta? Será que dá tempo de responder assim rapidinho? Acho que é outra bom, mas vai responder bem rapidinho. Se Adão e Eva só teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete, de onde vieram os filhos de Caim? Eu vou usar o contexto, pois vou passar a bola aqui dos colegas aqui. Mas o seu culto lá não é passando a bola, não é enchendo a bola. É uma das discussões mais acaloradas, né? Em relação a essa questão dos filhos de Adão, se Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, tantas coisas, né? Mas a minha opinião, qual foi a questão para eles, né? Deus pediu para Adão e Eva que eles povoassem a terra, né? Que eles multiplicassem. E eu creio que a Bíblia não relata toda a genealogia, toda, né? Seria muita coisa, mas eu creio que eles tiveram filhos, né? Há um relato que quando Caim matou Abel, né? Deus falou que ninguém mataria, que ninguém, né? Colocaria a mão nele. Então já havia outras pessoas naquele período do mundo, né? Então eu creio que eles tiveram filhos, né? Filhos e filhos. Há uma passagem também que fala que os homens estavam agradando, viu que as mulheres eram formosas, né? E também estavam querendo se dar em casamento. Então eu creio que houve, eles tiveram filhos, mas a Bíblia não relata, com muitas coisas, mas algumas coisas que só eu percebo só na glória que nós vamos realmente descobrir, porque muitas coisas não são relatadas. Mas tem a questão de a Bíblia não contar as mulheres, né? Sim. Naquele tempo era costume contar só os homens, né? Então provavelmente quando fala que tem 2 filhos, Caim e Abel, tinha lá também um monte de mulheres, mas não se contava. Pode ser por isso. Vamos ver a colaboração dos colegas aí. Isso aí é uma questão engraçada, muito engraçada, mas é bom porque a gente vê, eu estou gostando das perguntas, é interessante, faz a gente pensar. Mas assim, uma coisa que vai ficar clara para a gente é quando o Gênesis é escrito, ele não está preso em tempo. Então você vê do versículo 1 ao versículo 2, não era assim, né? A gente estuda isso, a gente sabe. De um versículo para o outro, só para vocês terem noção de eras, de um versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, para Gênesis capítulo 1, versículo 2, não eras. Passou muito tempo aí, anos e anos, eras. Tá. Vamos pontuar isso aí e ficar isso na nossa mente. Não está cronologicamente sendo contada a história. Então tem uma diferença. Uma outra coisa é o hábito. Toda vez que eu paro para pensar, você tem que pensar de que povo nós estamos falando. Se eu estivesse falando do povo brasileiro, o povo brasileiro ele costuma, quando cristãos, né, a gente fala de Deus, o povo brasileiro, quando cristão, se casa com 20, 22
23 anos. Bacana é o seguinte, eu tenho um professor, isso é história na nossa faculdade de ciências, a gente sempre fala isso, principalmente na área evangélica, e ele não é brasileiro, mas um aluno dele falou assim, um neurocientista famosíssimo, reconhecido mundialmente, o aluno dele falou assim, estava querendo fazer assim. Bom, ele disse, professor, eu tenho uma pergunta. Ele é professor universitário. Fala, cheio de 20 anos. Professor universitário, eu quero fazer uma pergunta. Todos da área da saúde, qual é a sua pergunta? O senhor acredita, sendo quem é, todo o currículo dele, o senhor acredita que Jonas foi engolido pela baleia? Aí ele parou, olhou para o aluno e disse assim, se a palavra de Deus falasse que Jonas que a baleia engoliu Jonas, é o que a palavra de Deus fala. Se a palavra de Deus falasse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava do mesmo jeito. Vamos na aula de hoje? Dentro do que ela disse aqui, a gente vê um período entre quando Caim e Abel foram em relação à sua fé diante de Deus. Então, se ela é no campo, trabalha no campo, por exemplo, tem um período entre a aração da terra, né, a semeadura da semente, que é o plantio, e depois o tratamento e a colheita. Então, entre esse período aí, também o crescimento deles até se tornarem homens, né, a nível de trabalharem e estar fazendo principalmente essa colheita, então existe um tempo aí, dentro desse tempo não tem relato sobre que Adão e Eva tiveram mais filhos, com certeza tiveram. A Bíblia é incisiva em relatos que vão Deus trazendo um ensinamento próprio, né, direcionado ao homem propriamente. Em Gênesis 5, versículo 4, foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. A Bíblia fala que gerou filhos e filhas, ou seja, teve Sete com 130 anos, depois gerou mais filhos e filhas, e Caim com certeza viveu muito tempo também, teve oportunidade de conhecer muitas garotas. Com certeza, irmãs, era possível na época, não tinha lei ainda, a lei do Senhor ter determinado que não poderia se casar irmãos. Essa lei que veio só depois com Moisés, né? Depois com Moisés. Então era todo irmão, primo, não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Depois que puseram ordem nas coisas, né? 6 anos ainda gera a partir do momento da saída do Éden. Então, entre isso aí, é porque não está uma ordem assim exata. Então, quando você lê Gênesis, muitas vezes você tem que voltar ao texto, adiantar o texto, porque você tem uma compreensão mais ampla do texto. Verdade. Irmãos, muito obrigado. Quero agradecer vocês aí pelas respostas precisas.